Olá, falaremos sobre um framework ORM utilizando JPA e Hibernate. O trabalho foi desenvolvido por Rafael Fernando Hutzat, Rodrigo Luque, Luiz Fernando de Barros, Geisa Giovanna Koschenborger, Diego Rezec e Daniela Inês Fengler. O trabalho tem como objetivo demonstrar como aplicar os conceitos de ORM, mapeamento objeto relacional, para Java. Java é uma linguagem de programação interpretada orientada a objetos, desenvolvida na década de 90 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling, na empresa Sun Microsystems. Diferente das linguagens de programação convencionais, que são compiladas para código nativo, a linguagem Java é compilada para um bytecode, que é interpretado por uma máquina virtual. Em ciência da computação, persistência é um atributo de dados que garante que um objeto esteja disponível mesmo além do tempo de vida de uma aplicação. Sem essa capacidade, ele só existiria na memória RAM, e sendo assim, perdido quando a RAM parasse, por exemplo, quando o computador fosse desligado. Para uma linguagem orientada a objetos como Java, a persistência garante que o estado de um objeto seja acessível mesmo após o aplicativo que o criou parou de executar. Existem diferentes maneiras de alcançar a persistência. A abordagem tradicional do problema é usar sistemas de arquivos que armazenam as informações necessárias em arquivos planos. É difícil administrar grandes quantidades de dados dessa maneira, porque os dados estão espalhados por diferentes arquivos. A manutenção da consistência dos dados também é um problema com os sistemas de arquivos planos, porque a mesma informação pode ser replicada em vários arquivos. Além disso, os sistemas de arquivos fornecem suporte limitado para acesso simultâneo, pois não garantem a integridade dos dados. Por todas essas razões, os sistemas de arquivos não são considerados uma boa solução de armazenamento de dados quando a persistência é desejada. A abordagem mais comum hoje é usar bancos de dados que servem como repositórios para grandes quantidades de dados. Existem vários tipos de bancos de dados, relacionais, hierárquicos, de rede, orientados a objetos e assim por diante. Esses bancos de dados, juntamente com seus sistemas de gerenciamento de banco de dados, não só fornecem uma facilidade de persistência, mas também gerenciam a informação que é persistente. Os bancos de dados relacionais são o tipo mais amplamente utilizado. Os dados em um banco de dados relacional são modelados como um conjunto de tabelas interrelacionadas. JDBC. As aplicações Java usam tradicionalmente a API JDBC para persistir dados em bancos de dados relacionais. A API JDBC utiliza instruções SQL para executar operações de criação, leitura, atualização e exclusão. O código JDBC está incorporado em classes Java, em outras palavras, está fortemente acoplado à lógica de negócios. Esse código também depende muito do SQL, que não está padronizado em bancos de dados. Isso torna a migração de um banco de dados para outro difícil. A tecnologia de banco de dados relacional enfatiza dados e suas relações, ao passo que o paradigma orientado a objetos, usado em Java, concentra-se não nos dados em si, mas nas operações realizadas nesses dados. Portanto, quando essas duas tecnologias são necessárias para trabalhar em conjunto, existe um conflito de interesses. Além disso, os conceitos de programação orientados a objetos de herança, polimorfismo e associação não são abordados por bancos de dados relacionais. Outro problema resultante dessa incompatibilidade surge quando os tipos de dados definidos pelo usuário, definidos em um aplicativo Java, são mapeados para banco de dados relacionais, pois estes não fornecem o suporte de tipo requerido. O mapeamento objeto relacional emergiu como uma solução para o que às vezes é chamado de incompatibilidade de impedância objeto relacional. O ORM é uma técnica que persiste de maneira transparente os objetos de aplicação nas tabelas em um banco de dados relacional. O ORM se comporta como um banco de dados virtual, escondendo a arquitetura de banco de dados subjacente do usuário. O ORM fornece funcionalidades para executar operações completas do CRUD e encoraja consultas orientadas a objetos. A ORM também suporta o mapeamento de metadados e ajuda no gerenciamento de transações do aplicativo. Existem muitas ferramentas ORM de código aberto, incluindo Hibernate, OpenJPA, Eclipse Link, Batu, iBates, SQL Maps, Java Ultralight e outros. Comentaremos apenas sobre os mais utilizados. iBates.
O mapeamento de objetos relacionais ORM usa mapeamento direto para gerar código JDBC ou SQL. Para alguns cenários de aplicativos, no entanto, você precisará de um controle mais direto sobre consultas SQL. Ao escrever um aplicativo que envolve uma série de consultas de atualização, é mais eficaz escrever suas próprias consultas SQL do que confiar no SQL gerado pela ORM. Além disso, o ORM não pode ser usado quando há incompatibilidade entre um modelo de objeto e um modelo de dados. Como mencionamos, o código JDBC era uma vez a solução comum para esses problemas, mas introduziu muito código de banco de dados dentro do código do aplicativo, tornando as aplicações mais difíceis de manter. É necessário uma camada de persistência para desacoplar o aplicativo e o banco de dados. O framework iBates DataMapper ajuda a resolver esse problema. O iBates é uma estrutura de persistência que fornece os benefícios do SQL, mas evita a complexidade do JDBC. Simplicidade é a maior vantagem do iBates, pois fornece um mapeamento simples e uma camada API que pode ser usada para criar código de acesso a dados. Como o iBates funciona? O iBates permite o acoplamento solto do banco de dados e do aplicativo, mapeando a entrada e a saída do banco de dados para os objetos do domínio, introduzindo assim uma camada de abstração. O mapeamento é feito usando arquivos XML que contêm consultas SQL. Este acoplamento solto permite que o mapeamento funcione para sistemas em que a aplicação e o projeto de banco de dados não correspondem. Também ajuda a lidar com bancos de dados legados e com bancos de dados que mudam ao longo do tempo. Hibernate. O Hibernate é uma solução de mapeamento objeto relacional leve e de código aberto. A principal característica do Hibernate é o suporte para modelos baseados em objetos, o que permite que ele forneça um mecanismo transparente para a persistência. Ele usa XML para mapear um banco de dados para um aplicativo e suporta objetos finos. A versão atual do Hibernate é a 3 e suporta notações Java e, portanto, satisfaz as especificações EJB. Por que precisamos do Hibernate? Os bins de entidades, tradicionalmente utilizados para o mapeamento objeto relacional, são muito difíceis de entender e difíceis de manter. O Hibernate torna o mapeamento objeto relacional simples, mapeando os metadados em um arquivo XML que define a tabela no banco de dados que precisa ser mapeada para uma determinada classe. Em outras estruturas de persistência, você precisa modificar a classe de aplicativos para alcançar o mapeamento objeto relacional. Isso não é necessário no Hibernate. No Hibernate, você não precisa se preocupar com as mudanças do banco de dados, pois as mudanças manuais nos arquivos de script SQL são evitadas. Se você precisar mudar o banco de dados que usa seu aplicativo, isso pode ser facilmente alterado na propriedade no arquivo de configuração. O Hibernate fornece o poder completo do SQL, algo que nunca foi oferecido por frameworks comerciais anteriores do ORM. O Hibernate também suporta muitos bancos de dados, incluindo MySQL, Oracle, Sysbase, Derby e PostgreSQL, e também funciona com modelos baseados em objetos Java simples. O Hibernate gera código JDBC com base no banco de dados subjacente escolhido, e, portanto, poupa o problema de escrever o código JDBC. Ele também suporta pool de conexão. As APIs utilizadas pelo Hibernate são muito simples e fáceis de aprender. Os desenvolvedores com muito pouco conhecimento de SQL podem usar o Hibernate, pois diminui a carga de escrever consultas SQL. A arquitetura Hibernate. Internamente, o Hibernate usa JDBC, que fornece uma camada de abstração para o banco de dados, enquanto emprega Java Transaction API e JNDI para se integrar com outras aplicações. As informações de conexão que o Hibernate precisa interagir com o banco de dados são fornecidas pelo pool de conexão JDBC, que deve ser configurado. A arquitetura do Hibernate consiste principalmente em duas interfaces, Session e Transaction, junto com a Query Interface, que está na camada de persistência do aplicativo. As classes definidas na camada comercial do aplicativo interagem através de metadados independentes com a camada de persistência do Hibernate, que, por sua vez, fala com a camada do banco de dados usando determinadas APIs JDBC. Além disso, o Hibernate usa outras interfaces para a configuração, principalmente a Configuration, classe apropriadamente mencionada. Quando usar o Hibernate? O Hibernate é melhor usado para alavancar o mapeamento de ponta a ponta. Ele fornece uma solução ORM completa, mas deixa você controlar as consultas. O Hibernate é uma solução ideal para situações em que você possui total controle sobre o aplicativo e o design do banco de dados. Nesses casos, você pode modificar o aplicativo de acordo com o banco de dados ou vice-versa.
Nesses casos, você pode usar o Hibernate para criar um aplicativo totalmente objeto relacional. O Hibernate é a melhor opção para programadores orientados a objetos que estão menos familiarizados com o SQL. A API Java Persistence. A API Java Persistence é a interface padrão de gerenciamento de perseguição e mapeamento relacional objeto relacional para a plataforma Java EE. Como parte do esforço de especificação em JB, é suportado por todos os principais fornecedores de Java. A API Java Persistence baseia-se em ideias de estruturas e APIs de persistência líderes, como Hibernate, Oracle TopLink, Java Data Objects e persistência gerida por container EJB. O JPA fornece uma plataforma na qual implementações específicas de provedores de persistência podem ser usadas. Uma das principais características da Java Persistence API é que qualquer provedor de persistência pode se conectar a ele. A JPA usa notações de metadados e arquivos de descritor XML para configurar o mapeamento entre objetos Java no domínio do aplicativo e tabelas no banco de dados relacional. A JPA é uma solução ORM completa e suporta herança e polimorfismo. Ele também define uma linguagem de consulta semelhante ao SQL, que é o JPQL, que é diferente do EJB, o idioma usado pelos bins de entidade. Trabalhando com JPA. A JPA usa muitas interfaces e tipos de anotações definidos no pacote javax.persistence, pacote disponível com a versão 5 do Java EE. A JPA usa classes de entidades que são mapeadas para tabelas no banco de dados. Essas classes de entidade são definidas usando anotações do JPA. Para resumir, a JPA fornece uma solução ORM padrão baseada em Pojo para aplicações Java SE e Java EE. Ele usa classes de entidades, gerentes de entidade e unidades de persistência para mapear e persistir os objetos de domínio e as tabelas no banco de dados. Quando usar JPA? O JPA deve ser usado quando você precisa de uma solução padrão de persistência baseada em Java. A JPA suporta herança e polimorfismo, ambos os recursos da programação orientada a objetos. A desvantagem da JPA é que requer um provedor que a implemente. Essas ferramentas específicas do fornecedor também fornecem certos recursos que não são definidos como parte da especificação JPA. Uma dessas características é o suporte para armazenamento em cache, que não está claramente definido no JPA, mas é bem suportado pelo Hibernate, uma das estruturas mais populares que implementa a JPA. Além disso, a JPA é definido para funcionar apenas com bancos de dados relacionais. Se a sua solução de persistência precisa ser estendida a outros tipos de armazenamento de dados, como bancos de dados XML, a JPA não é a resposta ao seu problema de persistência. Comparando tecnologias de persistência. Você já examinou 3 mecanismos de persistência diferentes e suas operações. Cada uma dessas estruturas tem seus próprios prós e contras. Consideremos vários parâmetros que ajudarão a decidir a melhor opção possível entre eles para suas necessidades. Simplicidade. No desenvolvimento de muitas aplicações, o tempo é uma grande restrição, especialmente quando os membros da equipe precisam ser treinados para usar uma estrutura específica. Nesse cenário, o iBase é a melhor opção. É o mais simples dos 3 quadros, porque requer apenas conhecimento de SQL. Solução ORM completa. As soluções ORM tradicionais, como o Hibernate e o JPA, devem ser usadas para alavancar o mapeamento objeto relacional completo. Hibernate e JPA mapeiam objetos Java diretamente nas tabelas de banco de dados, enquanto o iBase mapeia objetos Java para os resultados das consultas SQL. Em algumas aplicações, os objetos no modelo de domínio são projetados de acordo com a lógica do negócio e podem não ser completamente mapeados para o modelo de dados. Em tal cenário, o iBase é a escolha certa. Dependência em SQL. Sempre houve uma demarcação entre as pessoas que são bem versadas em Java e aqueles que se sentem confortáveis com SQL. Para um proficiente programador Java que quer usar uma estrutura de persistência sem muita interação com SQL, o Hibernate é a melhor opção, pois gera consultas SQL eficientes em tempo de execução. No entanto, se você deseja um controle completo sobre a consulta do banco de dados usando os procedimentos armazenados, o iBase é a solução recomendada. Suporte para idiomas de consulta. O iBase suporta fortemente o SQL, enquanto o Hibernate e o JPA usam suas próprias linguagens de consulta, HQL e JPQL, respectivamente, que são semelhantes ao SQL. Atuação. Um aplicativo deve funcionar bem para ter sucesso. O Hibernate melhora o desempenho, fornecendo instalações de armazenamento em cache que ajudam com uma recuperação mais rápida dos dados do banco de dados.
O iBates usa consultas SQL que podem ser ajustadas para um melhor desempenho. O desempenho da JPA depende da implementação do fornecedor. A escolha é particular para cada aplicação. Portabilidade em diferentes bancos de dados relacionais. Às vezes, você precisará alterar o banco de dados relacional que sua aplicação usa. Se você usa o Hibernate como sua solução de persistência, esse problema é resolvido facilmente, pois usa uma propriedade de dialeto de banco de dados no arquivo de configuração. Trocar um banco de dados para outro é simplesmente uma questão de mudar a propriedade do dialeto para o valor apropriado. O Hibernate usa essa propriedade como um guia para gerar o código SQL, que é específico para o banco de dados. Como mencionado anteriormente, o iBates exige que você escreva seu próprio código SQL. Assim, a portabilidade do aplicativo iBates depende desse SQL. Se as consultas são escritas usando SQL portátil, o iBates também é portátil em diferentes bancos de dados relacionais. Por outro lado, a portabilidade do JPA depende da implementação no fornecedor que está sendo usada. O JPA portátil em diferentes implementações, como Hibernate e TopLink Essentials. Portanto, se nenhum recurso específico do fornecedor é usado pelo aplicativo, a portabilidade se torna uma questão trivial. Suporte e documentação da comunidade. O Hibernate é um vencedor claro neste aspecto. Existem muitos fóruns focados no Hibernate, onde os membros respondem ativamente às consultas. A iBates e JPA estão tentando recuperar lentamente este respeito. Portabilidade de plataformas que não sejam Java. O iBates suporta .NET e Ruby on Rails. O Hibernate fornece uma solução de persistência para .NET na forma de NHibernate. JPA, sendo uma API específica de Java, obviamente não suporta qualquer plataforma que não seja Java. Conclui-se então que, quando corretamente aplicado, a JPA se torna uma ferramenta que ajuda tanto na implementação quanto na otimização. Obrigado.